O Senhor Deus falou com Samuel: Eu estou arrependido de ter feito Saul rei, pois ele me abandonou e desobedeceu às minhas ordens. Samuel ficou triste com isso e a noite inteira orou com voz bem alta a Deus, o Senhor, em favor de Saul. Na manhã seguinte, bem cedo, ele saiu para procurar Saul. Soube que ele tinha ido para a cidade de Carmelo, onde havia construído um monumento em honra de si mesmo e que depois tinha seguido para Gilgal. Nós vemos aqui um momento que Deus havia rejeitado Saul como rei de Israel. Existe sim um aprovar e um reprovar de Deus. E no caso, Saul estava sendo reprovado como rei de Israel. Isso foi logo após uma batalha contra os amalequitas, em que Deus havia deixado claro que aquele povo deveria ser exterminado por causa das suas covardes investidas contra o povo de Israel. Saul venceu o povo e na hora de eliminar, destruir tudo que dizia respeito a Amaleque, ele poupou o gado, dizendo que iria consagrar aquilo, que iria oferecer como holocausto a Deus o Senhor. Mas uma coisa que me chama a atenção nesse texto era que, por mais bonito que parecesse o que Saul estava fazendo, poupando o rei dos amalequitas, numa atitude de uma bondade, e poupando aquele gado, aquelas ovelhas ali de Amaleque para oferecer como sacrifício a Deus, mostrando também uma aparente espiritualidade. Mas no texto que nós lemos está escrito que depois daquilo Saul estava construindo um monumento para si mesmo, o que faz com que nós tenhamos um cuidado muito grande com a nossa carne. Existe uma bondade produzida pela nossa carne, que não é um fruto do Espírito, como está em Gálatas capítulo 5, que sim, o Espírito Santo em nós produz bondade, mas existe uma bondade que é uma imitação da bondade produzida pelo Espírito. Existe um tipo de bondade que é carnal, uma bondade que faz com que nós pratiquemos determinados atos simplesmente a fim de demonstrar essa bondade e construir um monumento para nós mesmos, de sermos aplaudidos pelas pessoas, de sermos admirados pelas pessoas e não pelo bem que nós estamos fazendo. Existe também uma falsa espiritualidade, também produzida pela carne. Esta faz com que nós nos envolvamos em determinadas atividades espirituais, como no caso de Saul, oferecer holocausto, oferecer sacrifícios a Deus o Senhor. É claro que qualquer um iria dizer que isso é uma atividade espiritual e que, no entanto, a carne pode se esconder atrás disso também. O próprio Jesus, no Sermão da Montanha, falou que existiam pessoas que até mesmo oravam, atividade espiritual, jejuavam, também espiritual, mas a fim de serem vistos pelos homens. Eu vejo na pessoa de Saul um mal terrível nesta área, que era a questão de ser visto pelas pessoas, um culto a ele mesmo. Está escrito aqui que ele construiu um monumento a si mesmo. Então Saul expressava muito isso de cultuar ele mesmo, de levantar monumentos para ele mesmo. Até nesse texto aqui, quando Samuel foi repreendê-lo por sua desobediência, no versículo 30, ele reconheceu: tá bom, eu pequei, mas pelo menos me respeite na frente dos líderes e de todo o povo de Israel. Olha a preocupação de Saul. A preocupação dele não era pelo fato de Deus estar dizendo aqui: olha, eu o rejeitei como rei. Ele estava preocupado com a imagem dele perante os seus homens, perante os líderes de Israel. De vez em quando nós temos que fazer uma análise em nossa vida também e vermos o quanto nós somos cultuadores de imagem também, viu? Da nossa imagem. O quanto nós somos presos ao pensamento de o que será que estão pensando de mim, como estão vendo isso, o que estão pensando daquilo. Porque lembre-se, no meio do levantar de um monumento para si mesmo, um rei estava rejeitado. E olha que a imagem dele perante as pessoas provavelmente estava muito boa. Provavelmente estava se dizendo: como Saul é bonzinho, ele poupou o rei dos amalequitas.
Provavelmente estava se dizendo como ele é espiritual, ele separou esse rebanho, ele separou estas ovelhas a fim de oferecerem sacrifício a Deus. As pessoas viam ele assim. No entanto, Deus estava dizendo que ele estava sendo rejeitado. Jesus disse também que aquilo que é elevado perante os homens, muitas vezes é abominação diante de Deus. Vamos lembrar, gente, estamos diante de um Deus e servimos a um Deus que conhece quem nós somos por dentro, que conhece as intenções do nosso coração. Que o Espírito Santo ajude-nos a purificar nossas intenções, que o Espírito Santo nos ajude a fazermos não somente a coisa certa, mas fazermos as coisas com as intenções corretas dentro do nosso coração. Temos um Deus que está de olho principalmente aí, ao coração de cada um de nós. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.